Fala galera, beleza? Temi News na área, Temi News com muita informação para a gente falar de Vasco. Como sempre, eu peço para vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente. Mas hoje o negócio é muito sério. Ontem aconteceu uma CPI no Senado e um tal de William Rogato confessou manipulação de resultados e disse que atuou inclusive no rebaixamento de 42 clubes. Esse tal William Rogato, ele é apontado pelo Ministério Público do Distrito Federal como chefe de esquema que usou Santa Maria para esquema ilegal de apostas esportivas. Ele foi apontado pelo MP do Distrito Federal e outros territórios como chefe de um esquema que usou Santa Maria para manipular resultados no Candangão desse ano. Tá? Ele confessou ontem, tá, na terça-feira, ter atuado em um esquema ilegal de aposta esportiva, e a afirmação foi feita durante uma reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas no Senado. O Rogato também afirmou ser conhecido como o rei do rebaixamento, disse que já causou o descenso de 42 equipes no Brasil, e o Santa Maria, rebaixada na última temporada, na última posição da primeira fase do Candangão, foi uma delas e já disse ter ganho cerca de 300 milhões com manipulação de resultado. Ele não reside no Brasil, esse tal William Rogato. Ele falou à comissão da CPI por meio de uma videoconferência e antes ele havia recebido um convite para prestar esclarecimentos, mas não compareceu, nem mesmo de maneira remota. A alternativa dos senadores foi aprovar um requerimento de convocação quando a pessoa que recebe não pode deixar de comparecer. Essa não é a primeira vez que William Rogato é ligado a denúncias de manipulação de partidas. Em 2020, ele foi investigado por tentar manipular jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. Tá? Sem provas, o Rogato disse que em alguns momentos explicou que não poderia falar tudo o que sabia e alegava que isso poderia afetar a sua segurança e deu detalhes de como se deu a chegada do Santa Maria. A gente vai mostrar, né, alguns casos aqui, algumas partes dele falando. Inclusive, ele citou o Textor, tá? Impressionados com o teor das revelações feitas pelo Rogato, os senadores chegaram a oferecer medidas protetivas a eles, como a delação premiada e uma inclusão ao sistema de proteção às testemunhas. O Rogato, entretanto, diz que as medidas talvez não sejam suficientes para protegê-lo das ameaças que eventualmente ocorreriam caso ele revelasse tudo o que sabia. Os senadores se comprometeram a se encontrar pessoalmente com o Rogato em Portugal, país onde ele reside, a fim de conseguirem mais detalhes para a investigação da comissão. Durante o depoimento, o Rogato chegou a citar o dono da SAF do Botafogo, John Textor, que fez denúncias de manipulação de resultados em jogos nas edições de 22 e 23 do Brasileirão. E ele falou o seguinte: eu te garanto que o John Textor não está totalmente errado. Chamam de louco e ele não é tão louco assim. Então eu vou mostrar aqui alguns vídeos dele falando, tá? Essa matéria que eu li agora foi do GE, quem quiser tá lá. E eu vou mostrar alguns vídeos aqui do Rogato falando durante a CPI. Um desses jogos do Textor, você participou? Tinha atletas que já foram seus? Algumas denúncias do John Textor. A gente já sabe que o que ele puxou foi um novelo e que isso existe, que é real. E essa CPI, ela se justifica porque teve a origem numa denúncia de um investidor, presidente, digamos assim, de uma SAF, né? E que muitos lá fora diziam, né? Isso aí é porque ele perdeu o campeonato. O que a gente está vendo é que isso existe muito antes de John Textor e ele apenas trouxe, né? Algum desses jogos do Textor, você participou? Tinha atletas que já foram seus? São Paulo e Palmeiras, Vasco e Palmeiras em 2023 especificamente. Olha, esse Vasco e Palmeiras em 2023 realmente foi um negócio absurdo, tá? Pra quem não lembra, foi aquele lance do gol do Paulinho, onde o Paulinho faz um golaço, mas eles pegam o impedimento do Vegete em uma jogada anterior, e de segunda regra, não vou explicar tudo de novo aqui, mas segundo a regra, já teria começado uma nova jogada, etc. E eles anularam o gol do Paulinho, fazendo com que o Vasco perdesse a partida por 1-0 na altura. Ramon Dias era o técnico, o Vasco vinha bem, numa ascendente, e aquele resultado até deu uma balançada no time depois. Especificamente. Vou falar mais uma vez, vou deixar entre linhas. Esses são grandes. Eles são literalmente grandes. Mas sim, mas são grandes.
Eu não posso chegar aqui pra você e falar, eu não posso vir aqui enfrentar a Leila, cara, eu não vou. Isso é loucura da minha cabeça. Eu não vou enfrentar o presidente do São Paulo. Mas tem fundamento, né? Tem fundamento. Isso a gente depois... Tem fundamento, total. A queda da Portuguesa teve alguma relação com... Antes dele falar da queda da Portuguesa, logicamente, gente, vai haver uma investigação, vai haver com certeza a Leila, o Casares, serão chamados a CPI para depor e serão investigados também, como qualquer um que tenha o nome citado aí será. Não tem como falar, só por esse depoimento dele, que Leila, que o presidente do São Paulo, que qualquer um esteja envolvido. Tem que haver uma investigação antes. Ele pode até falar, às vezes, aí para despistar alguém. A gente não sabe o que está acontecendo o dia inteiro. Ontem foi uma reunião muito longa dessa CPI e muita coisa vai acontecer ainda. Mas, se for confirmado, muitas coisas podem mudar. Até o próximo vídeo vai falar da arbitragem, mas realmente aí a gente sabe que tem muitos árbitros, principalmente quando alguém enfrenta a CBF, que acabam prejudicando outros clubes. Isso. Olha, eu não sei se tem a ver com isso. Eu sei que eu tinha jogador lá. Você tinha árbitros também ou só atletas? Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros confederação e FIFA? Árbitros também ou só atletas? Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros confederação e FIFA? Os dois. Olha o tamanho disso, gente. O cara que tinha árbitros de confederação e FIFA. É um assunto muito sério, tá? É um assunto muito sério, eu estou muito preocupado, isso afeta muita coisa, inclusive a integridade do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Será que está havendo, nesse ano, novamente, manipulação de resultados? Provavelmente sim, pelo que ele fala aí. E um cara que já ganhou mais de 300 milhões em apostas, onde ele manipula os resultados, é muito grave. Tá? A gente sabe que isso existe, isso não é uma novidade, mas está cada vez mais evidente, mais na nossa cara. Só para você entender. Só para você entender. O árbitro hoje oficial, vou falar um árbitro, tá? Ele ganha ali em torno de 7 mil por jogo. Acho que isso é o piso, não sei se está ganhando mais ou menos. Eu pagava 50 para ele. Caramba! Em média, 6 mil a taxa de arbitragem. Aí uma vez um companheiro meu aqui no Congresso Nacional falou assim: Cajuru, você acredita que um árbitro que ganha 6 mil por jogo, ele seja capaz de aceitar uma propina de 50 mil reais? Eu falei: amigo, você leu o Milor Fernandes? Ele falou: jogou onde? Não, jogou no América. O Milor Fernandes, o grande escritor, humorista, tudo que ele foi na vida, ele escrevia o seguinte no livro Bíblia do Caos, Milor Definitivo: o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Aí não vai comprar um árbitro que ganha 6 mil reais por jogo. Você entendeu que hoje a seriedade, Cajuru, do que a gente está colocando aqui é realmente uma nação que é apaixonada. Cara, olha o peso disso, né? E aí o Cajuru é jornalista também, né? E cita aí o Milor Fernandes, mas é algo assim assustador, né? Assustador o que está acontecendo. Ele praticamente disse aí que houve manipulação de resultados ano passado em jogos do Vasco, tá? E eu acho que vai ser muito importante essa investigação. Vai acontecer mais ainda interrogatórios nessa CPI, a gente vai continuar acompanhando aqui e trazer mais informações. Quanto a Jorge Salgado, tá, gente? Eu vou falar mais sobre isso às 6h30 da noite, na nossa live das 6h30, mas o Conselho do Vasco aprovou com reservas as contas de 2023 da última gestão. Ah, mas aprovou isso resguardo de Salgado? Não, tá? Como eles aprovaram com reservas,
as contas de 2023, no último ano da gestão Jorge Salgado, em uma votação ontem na Lagoa. Isso abre um precedente para o Salgado receber um inquérito, tá? Ser inqueritado, digamos assim. Então, eu vou trazer mais informações sobre isso depois, tá? Hoje às 6h30, porque ia ser o vídeo sobre isso agora, mas essa questão da CPI é muito séria. Eu resolvi trazer ela, mas hoje, mais tarde, a gente fala do Jorge Salgado, tá? Então, a CPI das manipulações tá bem pesada, tá? Agora convocaram até a influenciadora Deolane Bezerra, advogada, e assim, pode ser que esteja envolvida também. Ela foi presa alguns tempos atrás. Então, esse empresário até relatou como seria o esquema e a gente vai continuar por dentro. Hoje, também mais tarde, eu vou trazer mais informações sobre esse caso. Por isso, eu peço para vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nada. Se durante o dia acontecer alguma coisa, até abro live, tá? Mas nesse momento aí, a gente está buscando saber até mais informações, porque eu sabia que tinha essa CPI para acontecer, mas não achei que ia acontecer algo tão impactante nesse meio tempo. Então, vamos ficar de olho. Hoje, 6h30, eu trago mais informações sobre isso. Trago mais informações sobre o Jorge Salgado também. Então, peço para vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nada. E hoje, 6h30, estaremos de volta com mais TM News. Eu espero vocês aqui.